Eu não sei se tem gente nova aqui no pedaço. Queria receber vocês com muito amor, um abraço de 40 segundos, assim, olha, para passar muita presença do Senhor e falar que o Senhor te ama e que você foi escolhida a dedo para estar aqui hoje e receber a palavra do Senhor. Amém? Eu não sei se tem novato aqui. Nosso grupo começou na pandemia com a Claudinha e a Rafa sentindo muito falta da igreja. E aí elas começaram a fazer um momento de reflexão da palavra. Esse grupo foi crescendo, foi crescendo. Estamos aqui hoje eu, Claudinha, Vaninha, Rafa, Aninha, na coordenação aí do grupo, mas é só para abrir a reunião. Quem faz a reunião é o Senhor, o Espírito Santo se revela, e nós somos apenas canal e você é continuidade desse encontro. Então, para a gente receber a palavra, é sempre bom a gente acalmar nosso coração, a nossa mente, silenciar. Seu dia hoje, muito provavelmente, deve ter sido muito conturbado, corrido. Não sei como foi seu final de semana, o que você tenha passado por estes dias. Mas vamos tentar desacelerar. Não sei se você está na sala, no quarto, no carro, lavando vasilhas, arrumando janta, mas esqueça tudo que está acontecendo nesse momento. Vamos fazer um momentinho assim, só para a gente acalmar o nosso coração para tudo que você está fazendo por agora. Só no momento de respiração, depois você volta para o que você está fazendo e só escuta a palavra. Mas vamos agora silenciar o nosso coração, nossa mente, para que possamos estar calmos e tranquilos para poder receber a palavra do Senhor. E quem faz essa parte é a nossa Maluzinha. Boa noite, gente. Agora que vocês já estão mais tranquilizados, eu quero convidar vocês a se sentar em uma posição confortável, fechar os seus olhos, colocar a mão no coração e respirar fundo, inspirando coisa boa, alegria, fé. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que não agrada ao Senhor. Toda raiva. Mais uma vez, inspira coisa boa, gratidão, prosperidade. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que não está te fazendo bem, toda angústia, todo remorso. Mais uma vez, inspira coisa boa, inspira a unção do Espírito Santo, fé. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que está impedindo as pessoas de verem a face do Senhor através de você. Tudo que está impedindo o Senhor de ser morada no seu coração. Hoje eu peço ao Senhor que Ele se revele no meio de nós, que tudo que Ele quer nos dizer, que Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje, a promessa de uma vida plena, o fruto do arrependimento e da obediência. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você plantar arrependimento, você vai colher o perdão de Deus. E se você plantar obediência, você vai colher uma vida firmada no Senhor. Mas mesmo exercendo todas essas coisas boas, não significa que a gente vai estar livre de provações. Porque são essas provações que vão provar a sua obediência e o seu arrependimento. Para que você tenha uma vida plena no Senhor. E não tenha medo das promessas que o Senhor faz para você. Não tenha medo das promessas que o Senhor fez, que você não sabe o que é, para que são.
E não tenha medo também daquelas promessas que muitas vezes não vão bater com aquilo que você está esperando para sua vida. Mas creia firmemente que essas promessas são o melhor para você. Amém? Boa noite, gente. Encerramos nosso encontro. Tô brincando. Então, gente, a palavra de hoje, nós vamos ler 2 palavras hoje. E a segunda, principalmente, ontem ela apareceu para mim em situações completamente diferentes, reforçando, assim, que deveriam ser lida. Eu queria gerar um momento de reflexão. Eu não sei se todos que estão aqui hoje participaram semana passada, que nós falamos de esperança, né? Nosso grupo, esse período agora, nós estamos trabalhando no advento, para que a gente nos prepare o nosso coração, nossa família, para vivermos o verdadeiro Natal, para termos verdadeiramente o sentido do Natal. E para isso, cada semana, nós vamos trabalhar um ponto importante para que, quando o Senhor nasça no meio de nós, nós estejamos verdadeiramente prontos para recebê-lo. Então, semana passada, a esperança. Como foi a sua semana de esperança? Os seus pensamentos de esperança? Queria que vocês fizessem uma reflexão. Se foi pesado, se foi leve, se fez sentido ou não fez sentido para você. Esse momento de advir, de esperar, da esperança do novo que vai acontecer. Deus é tão maravilhoso que todos os anos Ele nos dá a oportunidade de viver o novo, de verdadeiramente renascer, uma vida nova, de estarmos renovados. Então, essa semana, nós vamos trabalhar o amor e o perdão e o perdão de Deus para conosco, que representa também a anunciação, né, de João Batista. Mas agora, para a gente fundamentar o que a gente vai conversar hoje, nós vamos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de 9 a 15. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque eu estou nu. Ocultei-me. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me. Respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre, andarás sobre rastro sobre o teu ventre e comerás o pó de todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Eu queria gerar uma reflexão aqui sobre pecado, sobre arrependimento, reconhecimento. O que chama atenção nessa palavra aqui, não sei se chama atenção para vocês também. Tá uma palavra muito na moda, que eu estou adorando ela também, que chama autorresponsabilidade. Como tem sido o nosso comportamento perante os nossos erros? Eu cometi um erro porque o outro fez comigo. Não que eu assumi que eu fui errado. Sempre é culpa do outro. Cadê a nossa autorresponsabilidade? Adão pecou, ele comeu da fruta proibida porque Eva comeu. Eva comeu da fruta proibida porque a serpente falou com ela. Quem aí assumiu a responsabilidade do pecado, a responsabilidade do erro?
E aí eu queria gerar para vocês essa reflexão. Como somos nós no nosso dia a dia, perante os nossos arrependimentos e pecados, segundo a palavra do Senhor? Como nós temos comportados perante o Senhor, sempre dando desculpas, sempre nos vitimizando, ao invés de responsabilizados pelas nossas ações, que não estamos seguindo segundo a palavra do Senhor. Pense um pouquinho, vou ficar um pouquinho calada. Como tem sido o seu comportamento perante as situações que a gente sabe que não geram aprovações do Senhor? Quem puder, se manifeste aqui no chat. Eu queria ver se fez sentido. Faz joinha, escreve sim ou não. Se fez sentido para você, se você conseguiu fazer alguma reflexão em relação a essa parte que a gente pediu para a gente poder fazer uma reflexão. Se fez sentido para você. E Deus é tão maravilhoso que é o seguinte, muitas das vezes a gente pensa, mas o Senhor viu que eu pequei, Ele sabe que eu me arrependi. Verdade? Você parou e conversou com Ele, falou, Senhor, estou aqui, fiz isso, errei, não queria ser dessa forma. É desse jeito que a gente comporta ou vai deixando acumular, sabe? Aquela situação assim, as coisas precisam ser ditas ou a gente fica no silêncio? O Senhor pede que nos humilhemos. Mas a humilhação aqui que o Senhor pede para a gente não é aquela humilhação que a gente fica se rastejando atrás das pessoas, que a gente deita no chão para que as pessoas pisem na gente. Sabe aquela coisa dos os humilhados serão exaltados? É o seguinte, o Senhor pede que apenas reconheçamos o nosso pecado e o nosso erro. Mas sabe o que nos afasta dessa situação? Chama uma coisa que chama orgulho, que todos nós temos e que a gente precisa trabalhar. O orgulho. Então, a gente precisa se humilhar e ser humilde. Muito humilde. É isso que o Pai pede da gente. A humilhação. Mas, mais uma vez, eu reforço para vocês. Não olhemos essa situação de humilhação com os olhos dos homens, e sim com os olhos do Pai. Que é a única coisa que Ele quer da gente. Porque Ele sempre vai nos perdoar. Sempre irá nos perdoar. Ele fala assim, eis-me aqui, meu filho, estou contigo. Estarei sempre contigo. Mas, antes disso tudo, Ele só nos pede que reconhecemos o nosso erro. Agora, de novo, vou pedir para vocês, é difícil ou é fácil para vocês? E aí, nós vamos em outra situação agora. Nós vamos de 8 a 80. Essa palavra apareceu para mim várias vezes ontem. Foi essa aqui que eu falei com vocês que apareceu. E vai falar assim, nossa, Dani, situações completamente diferentes, né? Mas depois eu vou explicar por quê. Nós vamos em Lucas 1, capítulo 1, versículo de 26 a 38. Deixa eu ajudar aqui. Depois de Mateus. Depois de Mateus. Entrando, o anjo disse-lhe, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado do Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no seu 6º mês, aquela que é tida como estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí eu pergunto para vocês, mediante a dificuldade que a gente tem na vida, qual é a nossa obediência perante as vontades de Deus na nossa vida? Então agora nós vamos fazer um paralelo com Maria. Pensa, naquela época, Maria bem nova, em torno de 13 anos, não conhecia nenhum homem, virgem, e aí o anjo fala que ela irá gerar um menino que depois todos irão chamar filho de Deus. Vocês acham que essa é pouca ou muita responsabilidade? Além da responsabilidade, pensa o que é isso naquela época, uma menina solteira, virgem e gestante. Como que era visto isso naquela época, para começar? Nós não estamos falando nem da gestação em si, e sim perante a sociedade, toda a pressão que ela viveu nessa situação. Eu já falei algumas vezes, e gosto de repetir sempre, para mim, Maria é o maior exemplo que tem de ressignificar. Maria, toda a história da vida dela, ela não ficou livre de sofrimento, de frustrações e de medos. Mas em momento algum, Maria colocou sua fé em prova. O anjo diz assim: o Senhor está convosco. O que ela falou? Eis-me aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Então, chegou um problemão para você hoje. Você vai questionar, você vai brigar, porque, Senhor, hoje o dia foi difícil, hoje o dia foi terrível. Acho que tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar, por favor. Hoje o dia foi terrível, ou você chega e fala assim: eis-me aqui, o servo ou a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Porque quando a gente faz isso, nós somos obedientes à palavra. Nós estamos verdadeiramente exercendo a nossa fé. Porque aqui a gente tem a certeza que a vontade dele é melhor do que a minha. E que tudo realmente vai dar certo. E isso é a obediência. A obediência é a gente crer verdadeiramente que o Senhor vai conduzir a nossa vida segundo a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade. Então, essa semana, eu queria fazer um convite a vocês muito importante. E, na verdade, um exercício. Eu esqueci de pedir papel, lápis e caneta. Se vocês puderem pegar, vou esperar uns 2 minutinhos. Vocês vão dando joinha aqui para mim. Pegue um papel e a caneta, um lápis, por favor, para a gente fazer um exercício.
Então, vamos lá. Se vocês quiserem, ou risca a folha ao meio, ou de um lado vocês vão usar para um tópico, outro lado para outro tópico. Então, eu não gostaria que vocês colocassem muita coisa. Vamos colocar o que seja possível, que muitas vezes a gente coloca metas. É importante a gente ter metas na nossa vida. Mas, às vezes, a gente coloca tanto que naquele espaço de tempo, naquele período, a gente não consegue executar. E aí, depois, a gente fica vitimizando novamente e reclamando que a gente não conseguiu executar. Então, eu gostaria que vocês selecionassem, assim, no máximo 3. E gostaria que você fosse sincero. Colocasse o que fosse realmente difícil para você. Talvez você coloque uma coisa só, mas que é muito difícil de executar, mas tem muito valor. Então, hoje, nós estamos trabalhando a obediência e o arrependimento. Como aqui nós não preocupamos com a religião, aqui a gente preocupa com a palavra do Senhor. Então, cada religião tem uma forma, né, da gente ser purificado e da gente se arrepender. E que é muito importante, antes do Natal, é bom salientar. Então, assim, nós, né, eu vou falar porque eu não tenho muito entendimento das outras religiões, como que isso acontece, mas, por exemplo, na Igreja Católica, antes do Natal é imprescindível que a gente faça uma boa confissão. Aí tem gente que fala assim, mas lá durante a missa não tem um momento da gente pedir perdão dos nossos pecados? E em casa eu falo, Senhor, perdoe os nossos pecados. Mas nós temos uma pessoa da igreja responsável, estudado, para que nós sejamos verdadeiramente livres dos nossos pecados. Então, por exemplo, na Igreja Católica, que marquemos uma boa confissão. Na evangélica, eu não sei como é que faz, se procura o pastor, enfim. Você sabe da sua religião, o que você tem que fazer, procurar na sua paróquia de referência, a forma que você verdadeiramente será perdoado. Então, além dessa confissão geral, eu quero que você pense em algo que você errou, que você se arrepende. Seja sincero com você, às vezes fica fingindo que não quer isso, porque é difícil, né, para a gente poder fazer, e que você faça nesta semana. Para você se arrepender, para você reconhecer o seu erro, e se por um acaso esse erro trouxe alguma consequência, se você consegue realmente adequar, arrumar esse problema que aconteceu. Todas as vezes que a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente coloca as coisas no lugar, a gente limpa, a gente tira a sujeira debaixo do tapete. Não é empurrar a sujeira para debaixo do tapete, é limpar. Então, vamos organizar aí nosso coração, vamos limpar o nosso coração, para que a gente consiga que ele seja a verdadeira manjedoura nesse Natal, para que o Senhor nasça verdadeiramente em nossos corações. Então, anota. Eu não sei se você consegue anotar agora, às vezes você vai fazer um exame de consciência, vai conseguir refletir mais, depois você pode anotar também, tá? Só para a gente não estender muito aqui no nosso tempo. E a outra é a obediência. A gente sabe quando a gente é desobediente, quando a gente não obedece nosso pai. Então, nas situações que acontecem na nossa vida, o que você tem sido desobediente com o Senhor? Pensa bem, são duas situações diferentes. O arrependimento e a desobediência. O que você tem feito recorrentemente que você tenha desobedecido a palavra? E aí, tentar ser obediente durante essa semana. E aí eu queria que fosse como se fosse um diário para vocês. Vocês escrevessem a dificuldade, o que foi bom para vocês nesse período. Geralmente os primeiros dias vão ser muito difíceis, vocês não vão conseguir encontrar uma luz no fim do túnel, mas depois vai se tornando mais leve. E sempre ore. Gente, ore, entregue tudo ao Senhor antes de qualquer coisa que você faça. Acordou, entregue seu dia, deitado na cama mesmo antes de você levantar, está em um trabalho, aprendam a consagrar ao Senhor
todas as suas ações, tudo que você for fazer. Então, consagre ao Senhor que você está escrevendo agora também, todas as vezes que você for escrever e que você for tentar agir, peça, Senhor, forças. E eu queria como se fosse um diário para a semana que vem. Eu não vou pedir para ninguém ler o seu diário. Eu não vou expor ninguém, fique tranquilos. Mas para que a gente bata um papo, assim, nem que seja positivo, negativo, assim, para ver se fez sentido na vida de vocês. Amém? E antes da gente abrir para as pessoas se manifestarem, eu queria fazer uma oração por vocês. Então, feche seus olhos, põe a mão em seu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos diz: onde um ou mais estão reunidos, o Senhor se faz presente. E nós acreditamos e te agradecemos a cada segunda-feira que o Senhor se faz presente no meio de nós. Obrigada pelas manifestações. Obrigada pelas promessas que o Senhor realizou. Obrigada pelas promessas que o Senhor falou que vai realizar, mas ainda está no processo para concretizar. Senhor, eu peço que o Senhor acolha cada coração das pessoas que estão aqui presentes, das pessoas que depois irão ouvir essa gravação, que o Senhor ilumine os pensamentos delas, que o Senhor dê força para elas, para que elas verdadeiramente façam o exercício. O exercício não é meu, não é delas, o exercício é do Senhor. Porque se nós estamos aqui, nós queremos ouvir a tua palavra e nós queremos verdadeiramente um Natal, onde o centro, onde o protagonista é o Senhor, é o teu nascimento, é a luz, é a oportunidade de vivermos um novo, cheio de esperanças, cheio de bênçãos. Nós queremos, Senhor, nós queremos viver este Natal, então nos capacite, Senhor, nos ajude, nos lave, ó Pai. Nos lave. O Senhor nos deu a oportunidade de termos esperança, agora o Senhor nos dá a oportunidade do arrependimento e da obediência. Nós queremos arrepender, Senhor. Nós queremos ser obedientes. Dá-nos força, Senhor, dá-nos sabedoria para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo, que não desvie o nosso olhar. Nós sabemos quando nós estamos querendo a palavra, buscando a palavra, querendo agir segundo a tua palavra, o inimigo se incomoda, ele tenta nos seduzir, ele coloca pedras, ele coloca obstáculos, ele coloca máscaras, mas que caiam todas agora em nome de Jesus. Nós pisamos na cabeça da serpente, nós não aceitamos nenhuma ação do maligno no meio de nós, nesse momento tão divino, nesse momento tão de luz, de preparação para a tua chegada no meio de nós. Nós exorcizamos, nós quebramos agora em nome de Jesus qualquer ação do inimigo que nos impeça de vivermos o verdadeiro Natal em nossas famílias, em nosso lar e principalmente em nossos corações. Nós nos pedimos também, Senhor, que possamos ser luz na vida das pessoas, levar a tua palavra, levar o verdadeiro Natal, levarmos o verdadeiro significado do Natal, que possamos ajudar o irmão a vivermos esse momento do advento, que eles possam saber verdadeiramente o que é o Natal e vivermos este Natal. Por isso, desde já, nós já agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre que a gente finaliza, a gente pede para que as pessoas se manifestem. Se fez sentido para você, se houve alguma revelação, não precisa você ligar a câmera, só abrir o microfone. Eu costumo dizer que é para a gente não ser egoísta com as manifestações do Senhor, para que a gente revele mesmo, porque é uma forma da gente evangelizar. Às vezes, algumas pessoas estão descrentes e quando um começa a falar alguma coisa, fala, nossa, foi para mim, nossa, aconteceu isso, né? Então, sinta-se à vontade. Pode falar, mãe. Mãe, foi sem querer? Você levantou ou você vai falar? Eu estou falando aqui, esqueci de ligar o fone. É sobre o perdão, mas não adianta só você pedir, você falar assim, eu perdoo o fulano.
perdoa o ciclano. Você tem que chegar, conversar. Eu reconheci que estava errado, olha, aconteceu isso, isso. Eu acho assim, que você tem que se abrir para mostrar realmente que você está com o coração leve, com isso, o coração leve automaticamente é o perdão. E isso com Deus também é a mesma coisa, não adianta falar, ele sabe, lógico, ele sabe, mas ele vai ficar muito, mas muito mais feliz comigo se eu chegar e expor para ele que eu tenho consciência que eu errei e que não vou continuar nesse erro, que queria o perdão dele. O perdão já foi dado, mas ele gostaria de ouvir da gente isso. Importante que você falou, e que me veio um gatilho, é o seguinte, às vezes também a pessoa fez algo com a gente, e aí a gente está esperando que o outro venha, isso é um orgulho, né? Então, assim, olha, fulano, você me deixou muito chateada, às vezes fulano nem sabe que te deixou chateado, que deixou chateado ou não, mas aqui, eu te perdoo, eu quero estar livre desse sentimento, não quero estar assim. A gente pode fazer um movimento contrário também. Enquanto você falava, isso veio forte no meu coração, sabe? Que às vezes você está sendo luz na vida da pessoa e pode estar encorajando para ele ter outras ações também. Oi, gente. Bom, Felipe, só um minutinho. Com certeza, porque de repente vai bater naquilo que, igual eu falei, a pessoa não. Deus sabe que a gente reconheceu o nosso erro, mas a outra pessoa não sabe. De repente, aquela pessoa realmente achou que não chegou para te ofender, aquela coisa toda, mas realmente ofendeu. Então, que Deus abrande o coração daquela pessoa e que ela venha, sobre ela ter agido de uma forma ruim com aquela pessoa e saiba pedir o perdão. No mínimo, mesmo que ela não vá até você, pedir perdão a Deus e fazer uma demonstração com aquela pessoa sobre o perdão. Não é só, como se diz, saiu de cara fechada, voltou de cara aberta, não. Dani, você está aí? Parece que você travou. Dani caiu? Sim, tô aqui, tô aqui. Acho que você tinha caído para mim. Eu também. Tá bom. Pode falar. Bom, não, eu quero adicionar uma coisa aqui, porque essa sua fala de hoje agrega muito a uma coisa que eu tenho pensado nos últimos dias. Na semana passada eu estava fazendo a oração do Pai Nosso, e na hora que eu estava rezando, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quando eu falei, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu falei, cara, eu não estou perdoando a quem me tem ofendido recentemente. Tem acontecido uma situação comigo, com relação ao trabalho, que não diz respeito a uma pessoa específica, diz respeito a vários tipos de comportamento que eu tenho visto, porque muita gente está no seu dia a dia, ocupado e tal, daí eu trabalho muito mandando proposta, né, trabalhando em cima disso, e eu não recebo resposta dessas pessoas. E eu comecei a desenvolver um sentimento muito ruim por essas pessoas, né? E nutrir esses sentimentos. E não é uma, duas, são várias. Tem uma questão que aconteceu recorrente, principalmente no último ano. E eu vinha com esse sentimento dentro de mim por essas pessoas, sabe? Tipo assim, aquela ali eu tenho raiva dessa pessoa, estou guardando isso, né? E na hora que eu rezei o Pai Nosso semana passada, que eu falei isso, eu falei, tá, eu não estou perdoando essas pessoas, não. Tô guardando aqui, toda semana eu tô me lembrando delas, assim, sabe? E aí, enfim, quando isso veio para mim, parece que também, ao mesmo tempo, eu comecei a intencionar de que eu não quero mais sentir nada, por mais que eu não tenha resposta, entendeu? Por mais que, assim, pô, foi meu trabalho jogado fora, tá? A pessoa não manda nenhuma mensagem, sabe, para dizer que não fez, que não vai querer, qualquer coisa do tipo, eu falo, cara, eu não vou seguir em frente, porque isso não vai mudar nada, eu não vou mudar essa pessoa. Então, às vezes, nem a mensagem que eu mando de volta, não é o que eu vou fazer com essa pessoa, mas o que eu faço com o que essa pessoa fez comigo.
Isso é para tudo, eu acho, para as relações pessoais com pessoas mais próximas, quanto para relações comerciais, né? Eu acho que meu aprendizado nos últimos dias foi como eu me relaciono com as situações que acontecem na minha vida e quanto eu estou nutrindo esse sentimento de não perdoo, porque no final isso faz mal só para mim, sabe? Então, essa é a reflexão também que eu quero trazer, assim, porque talvez a gente vai não perdoando e se machucando. E quando que às vezes você deixar aí, perdoar mesmo e falar, tá bom, deixa pra lá. E, independente da situação, às vezes funciona melhor para a nossa vida evoluir, né? Avançar. Então, acho que para mim é um aprendizado que eu queria compartilhar. Vaninha, quando você fala isso, me remete muito à questão da autorresponsabilidade, sabe? Que a gente... Você fez a sua parte. E aí vai gerando um ciclo vicioso, porque você fez a sua parte, aí você começa a sofrer pelo que o outro não fez, né? Então, é importante, assim, você fez a sua parte, fique em paz. Aquela tonelada fica pro outro, não é verdade? Então, é um exercício mesmo de a gente pedir a Deus que a gente tenha força para a gente não cair nesse vício, né? Eu falo de mim mesmo, assim, que quando você foi falando, vieram os gatilhos, assim, perfeitamente. E que realmente a gente tem que deixar a responsabilidade de cada situação para o outro mesmo. E a gente não vai mudar, né? As pessoas, acho que é mais sobre deixar aí, ver como é que eu vou cuidar de mim, de como eu lido com esses sentimentos, né? E seguir. E aí eu tive conversando com várias pessoas também que eu conheço, né? Para entender como é que é o trabalho deles e se acontece a mesma coisa. E todas as pessoas falavam, desde minha terapeuta, meus amigos falavam, caramba, eu odeio isso e tal. Eu falei, tá, eu não tô sozinha com esse sentimento, mas o que eu faço com o meu sentimento agora, sabe? Então, eu acho que para mim trouxe leveza, assim, virou uma chave muito rápida, quando eu estava rezando o Pai Nosso, sabe? Essa chave caiu. Vaninho, quando você falava também, me veio assim, há várias vezes já vem isso na minha cabeça. Tem tanto tempo que a gente fez a tradução do Pai Nosso, que vai ficar como um tema também. Deus falou forte para a gente novamente falarmos do Pai Nosso. Ótimo. Pode falar, Vitor. Na verdade, eu tenho essa dificuldade de perdoar mesmo, perdoar as pessoas, porque às vezes eu guardo muito mágoa, não só, que às vezes eu levei muito ferro na vida, desde o colégio, faculdade, até hoje, que às vezes, por mais que eu tenha dificuldade, às vezes foi uma coisa errada, mesmo fazendo errado ou não, as pessoas meio que me escracham, dão patada, acaba que eu levo o pessoal, lá o pessoal que é difícil. Às vezes eu fico, me afeta muito e acaba meio que guardam isso, eu tenho dificuldade de seguir frente e perdoar. Ô, Vitor, o importante, sabe o que é? É já você perceber essa dificuldade, sabe? Quando a gente já percebe essa dificuldade, é muito importante, porque aí já consegue trabalhar, né? E pedir ao Senhor mesmo força para que você consiga atingir a terapia, né? Que é importantíssimo. E a última coisa, Vitor, como sua dicção tá melhorando, viu? Você tá de parabéns. Obrigado. Que realmente que eu preciso de terapia até hoje, que eu tenho dificuldade até lidar até hoje em tudo, assim. Mas é o seguinte, Vitor, a gente não precisa, não. Todo mundo merece terapia. Verdade, Dani. Mais alguém? Ai, que saudade dessa Lilo, Rafa do céu. Que saudade de você. Tô aqui. Tava com saudade de vocês também, trabalhando muito, mas é isso, né? Sempre ter o espaço, e vocês me ensinaram muito isso nesses longos 3, quase 4 anos juntos, que não importa, né? Começou com a Claudinha, viu, pessoal? Ela Não, começou com a Claudinha. não importa a ocasião, né? A correria do dia a dia, prioridade sempre é Deus, né? E ter o tempo para agradecer e para honrar, porque a gente não consegue nada sem ele. Eu tô onde eu tô nessa correria doida por ele. Então, é muito bom estar com vocês.
E lindas, lindas, lindas palavras. Amei. Amei, amei, amei. Danizinha, você brilha. Ivaninha, também adorei suas observações sobre a questão do perdão. Eu acho que esse final do encontro, que a gente tem a oportunidade de conversar e trocar figurinhas, é um dos mais valiosos, assim. A gente tem que sempre ficar até o final, porque eu acho que é aquela coisa acho que trocar experiência de fé é a mesma coisa de testemunho, né? Testemunhar, porque aí você sente que você tá todo mundo no mesmo barco com tanta coisa e sofrendo com tanta coisa similar, e a gente pode se ajudar através da fé. Isso é muito incrível. Eu acho que esse grupo é muito valioso por isso também, da gente ter a oportunidade de a gente com as nossas fraquezas, né, nossos erros diários, porque absolutamente ninguém tá aqui é perfeito, né, eu tenho milhões de erros, tento melhorar a cada dia, enfim, várias questões pessoais minhas, de fé também, de exercício de fé, mas que a gente dividindo um com o outro aqui, a gente aprende demais. E eu acho que o mais legal do encontro, aproveitando, né, é pegar o que a gente escuta aqui e executar durante a semana, né, porque eu acho que o legal do encontro é que depois, quando acaba, a gente continua lembrando de várias coisas, né, que a gente conversou hoje no resto da semana. E é por isso que a gente se torna seres humanos muito melhores, estando aqui nesse encontro maravilhoso. Verdade, Rafinha, senão não faz sentido, né? Por exemplo, quem vai à missa, vai ao culto, escuta a palavra, o importante, assim, é traduzir realmente o que está dito ali, mas que a gente consiga colocar isso no nosso dia a dia. Executar, né? Exatamente. E E eu aqui uma acho coisa que você falou é importante, isso queria dar um testemunho, assim, tem gente aqui que está comigo nessa caminhada, nós estamos fazendo a novena de Natal. Gente, é incrível como cada hora acontece alguma coisa, ou para alguém não participar, ou para a novena não acontecer. Mas se a gente não for forte, tiver os nossos propósitos, nossas prioridades, as coisas de Deus vão ficando para trás mesmo. Vai só seduzindo, seduzindo. E é isso, que sejamos fortes total. para gente. Que a gente tenha maturidade, né, para continuar firme e sempre estar aqui, porque é bom demais estar aqui com vocês. É, E eu sim, digo para mim, inclusive. você faz falta, viu? Pessoal, a gente sempre finaliza o nosso grupo rezando o Pai Nosso. E o nosso convite é sempre para um participante, faça assim para a gente. Então, quem puder, não precisa ligar a câmera, só ligar o microfone e rezar o Pai Nosso para a gente. Quem pode nos ajudar? Aí, qual que é o seu? Pode rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada, Lorena. Pessoal, uma boa noite. Que Deus abençoe vocês. Uma semana de muitas bênçãos, reflexões, metas atingidas. E até segunda-feira que vem. Fica com Deus. Dani, você tá 2 vezes? É porque o outro telefone. Vou desligar aqui então, peraí. Já entendi o que é a gravação.